Convertitevi e credete nel Vangelo. Olá, meus queridos, Deus abençoe. Começando essa semana juntinho com você no nosso retiro quaresmal. Eu sou Eliana Ribeiro, você está aqui no meu canal e nós estamos na segunda semana da quaresma. Vamos apresentar a Deus as nossas intenções, o nosso coração. É segunda-feira e segunda-feira a gente começa tudo de novo, né, gente? É dieta, é organizar a vida, arrumar o guarda-roupa. E também aqui eu preciso perguntar para você, segunda-feira, como que você está de retiro quaresmal? Tem feito as suas penitências? Tem sido fiel? Tem sido fiel? Se você não tem sido fiel, bora recomeçar? Não pode parar, não pode desistir. Não, nós estamos num caminho, nós estamos num processo. Não pode parar e nem desistir. Se você caiu, quem cai faz o quê? Levanta. E levanta rápido, porque ficar no chão não é para vencedores, não é para aqueles que têm Jesus como Salvador, como Senhor. Começa agora, então, o nosso retiro quaresmal, segunda semana da quaresma, com a segunda-feira, onde nós queremos pedir a Deus que nos abençoe e nos ilumine. Para isso, eu preparei uma canção onde ela vai te ajudar a pensar, a se acalmar e principalmente abrir o coração. Daqui a pouquinho a gente volta com a meditação da palavra. Deus vê o coração, sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites ao seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro teu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer. Um novo homem, uma nova mulher vai nascer.
Um novo homem, uma nova mulher vai nascer. Toma posse disso, porque é esse o caminho que nós estamos trilhando na Quaresma. Quaresma é tempo de conversão. Ontem eu estava dizendo para vocês, né? É tempo de cura, de libertação. A gente às vezes fica tão condicionado a tudo que se refere a Deus. É cura e libertação, cura e libertação. Gente, basta nós nos aproximarmos do Senhor para termos a nossa vida totalmente transformada. Não há ninguém nessa vida que depois de se aproximar de Deus tenha saído de sua presença de mãos vazias. Buscai o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, diz a palavra do Senhor, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Tudo mais, se nós buscamos a Deus, se fazemos dele como o centro da nossa vida, gente, não tem erro, não tem erro. Mas vamos lá, porque a vida continua aqui no nosso retiro quaresmal e Deus tem muito a nos dizer. Eu quero muito que você dê aqui nos comentários, deixe nos comentários o que você tem achado dos nossos dias quaresmais, dos nossos momentos de oração, da nossa proposta, né, de uma vivência diferente, organizada através do nosso plano, do nosso planejamento quaresmal. Comente aqui. Para mim, eu quero ter muito gosto, muita alegria de ler os seus comentários. Chegaram para mim algumas perguntinhas sobre o pecado, porque ontem eu falei, olha, manda aqui sua perguntinha. Então hoje eu quero responder o que é pecado, né, e a diferença entre pecado venial e pecado mortal. Combinado? Que aí vai clarear muita coisa para a gente. E hoje, inclusive, é o dia da oração de renúncia, vai te ajudar muito, já que você já entendeu de onde surgiu essa tal de pecado original. Agora você vai começar a entender, né, o que é de fato pecado na sua vida para você, eliminar, tirar, porque é isso que nos afasta do Senhor, da nossa amizade com Deus. É o pecado que rompe a amizade que nós temos com Deus. Bora lá então? João capítulo 8, versículo 34 é a passagem de hoje. João, capítulo 8, versículo 34. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Jesus disse então, em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Pecado, meus queridos, é uma ofensa contra Deus. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. Pecado é sempre pecado. Muitas vezes a pessoa fala, mas é um pecado pequeno, um pecado grande, pecado assim, pecado assado. Não, pecado é sempre pecado. Todo pecado é uma ofensa a Deus, porque pecado é exatamente isso, uma ofensa a Deus. Existem os pecados veniais, que são os pecados leves, que não quebram a amizade com Deus. E existem os pecados graves. E o que é o pecado grave? O pecado grave, ele fere diretamente e evidentemente qualquer realidade que nós façamos contra um dos 10 mandamentos ou um dos 5 mandamentos da igreja. E é feito de forma consciente e de livre e espontânea vontade. Deu para entender? O pecado venial, então, é um pecado leve, que não rompe a amizade com Deus. Já o pecado grave, ele fere diretamente e evidentemente um dos 10 mandamentos ou um dos 5 mandamentos da igreja. O que é importante para nós, então, saber, porque eu penso que você já deve estar curioso. Meu Deus, será que eu estou cometendo pecado grave ou pecado leve? Não é mesmo? Que tipo de pecado eu estou cometendo? Então, para saber que tipo de pecado você está cometendo, você precisa saber qual é a lei que você está infringindo. Porque senão você fica ali na ignorância e você não sabe se de fato você está pecando contra os 10 mandamentos ou os 5 mandamentos da igreja. O que de verdade você precisa saber, então, quais são os 10 mandamentos e quais são os 5 mandamentos da igreja. Sabendo, então, fazendo essa leitura, essa percepção, esse olhar,
sobre os 10 mandamentos e também sobre os 5 mandamentos da igreja, você vai, pelo menos, ter uma consciência examinada, né? Isso é o exame de consciência. É diante dos seus atos, você confrontar com aquilo que é a lei de Deus e os mandamentos da igreja, para saber se você está infringindo exatamente essas leis. Sabendo disso, então, você precisa pedir a Deus um coração contrito, um coração arrependido, que é um coração aquebrantado, sofrido por ter ofendido a Deus, e ali recorrer à confissão. Mas isso depois a gente conversa melhor durante a semana, só para a gente não perder esse raciocínio. Sobre pecado venial e pecado grave, vale muito a pena um exemplo que eu costumo dar, que é o seguinte. Num casamento, eu sei que tem muitas mulheres que são casadas, estão aqui na nossa live. Num casamento, você sabe, assim como eu, que eu também sou casada, e a gente vive alguns esquentas, né, gente, nos nossos relacionamentos. E aí a gente sabe que existem situações que são chateantes, né? Algumas situações que nos chateiam pouco e outras que nos chateiam muito. Por exemplo, a mulher que atrasa quando o marido está com pressa. Precisa chegar em determinado lugar e aquilo ali, aquele hábito, aquele mau hábito, gera um desconforto, gera briga, inclusive. Entre outras situações. Eu estou dizendo exatamente aquilo que isso se refere. É algo que chateia. Tem gente que fica muito chateado com isso incomoda demais. Mas quando você olha, por exemplo, para uma traição, diante da traição, essa chateação do atraso fica muito lá atrás. Se torna leve, porque a traição já é uma chateação daquelas bem braba. Porque dói, porque fere, porque machuca. E você sabe o tamanho, eu sei que muitas de vocês vivem essa realidade, o tamanho do esforço que se faz para reconquistar, porque confiança, porque o caso da traição é algo terrível, dolorosíssimo, que fere um dos pontos do relacionamento afetivo, que não é só do casamento, mas de uma amizade, de qualquer relação, que é a confiança. Para se restaurar a confiança é algo dificílimo. Exige esforço, sim, não é impossível. E eu defendo essa graça até o fim. Porque não é uma traição que separa um homem e uma mulher. Não é a traição. A única coisa que separa, que é capaz de separar... Você sabe o que pode separar um homem de uma mulher? Você sabe? Você que já recebeu o sacramento do matrimônio. Só existe uma coisa que separa o homem de uma mulher. Não é a traição, não é a doença, não é a impotência sexual, não é o trabalho, não é o temperamento. O que separa o homem de uma mulher é uma coisinha só: a morte, até que a morte o separe. A gente nem presta atenção, né, gente? Pois é. Um parênteses bem grande aqui para poder esclarecer isso a você. Então, pecado venial e pecado grave, a gente podia olhar nesse sentido. Uma chateação leve que não rompe a amizade. Pecado venial. Pecado grave é quando há uma chateação pesada e ela é capaz de romper a amizade. No caso do relacionamento entre marido e mulher, você compreendeu, né? Só que aqui no âmbito do pecado grave, a gente rompe a amizade com Deus. Quem morre em estado de pecado grave é privado do céu. É gravíssimo. É exatamente o que a palavra diz. É grave. Porque você então rompeu a amizade com Deus. Voltando então, para você romper essa amizade com Deus, você precisa, não é que você precisa, né, gente? Eu estou fazendo aqui até uma força de expressão muito grande para você entender claramente. Para nós rompermos a amizade com Deus, que é o que nós não queremos, a gente precisa, então, infringir uma das 10 leis
um dos 10 mandamentos de Deus, da lei de Deus, ou os 5 da igreja. E aí, quando a gente volta para essa passagem sobre a escravidão, o que é escravidão, né? Quando Jesus diz que todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. E eu fui aqui no meu dicionário para entender o que é escravidão. É considerado escravidão o regime de trabalho no qual homens e mulheres são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. Você trabalhar e não ser remunerado, não ser reconhecido, não ser favorecido por aquilo que você está fazendo. Além disso, as pessoas escravizadas têm suas liberdades tolhidas, pois são consideradas propriedades de seus senhores, podendo ser vendidas ou trocadas como mercadoria. Você sabe o tanto que é escravidão, e hoje ainda acontece, né, gente? Crianças submetidas à escravidão, povos submetidos à escravidão. O quanto esse regime é nocivo, é destruidor. A pessoa, desculpa dizer esse termo, mas não tem outra. A pessoa é considerada um lixo, uma matéria, uma coisa, um objeto. Jesus está dizendo que o pecado faz isso conosco. O pecado, toda pessoa que se entrega ao pecado é seu escravo. Quando uma pessoa, então, usa drogas, ela é escrava da droga. Quando uma pessoa vive na sexualidade desregrada, essa pessoa, ela está sendo escrava do sexo, escrava da pornografia. Ela serve à pornografia. Ela faz tudo que aquele desejo, que aquela tentação. Porque tentação, outra coisa importante, tentação não é pecado. Tentação não é pecado. Pecado, então, é aquilo que ofende a Deus, mas quando eu ajo conscientemente e de livre e espontânea vontade. Eu sei que está errado e mesmo assim eu quero. Então, meus queridos, hoje o Senhor nos faz refletir e nos permite refletir diante da sua palavra. O que tem me escravizado? Sentimentos podem me escravizar. Você viver um relacionamento que não convém, moralmente não convém, e você se submete a essa escravidão desse sentimento. A bebida, a comida, você não tem controle, você é escravo, você se submete a servir. Olha, você viu aqui no final, né? Sua liberdade é tolhida, você não tem mais capacidade de escolha, força de escolha. A liberdade é tolhida, pois são consideradas propriedades de seus senhores. A mentira, quantas pessoas se servindo de mentiras. A inveja, a preguiça. Hoje o Senhor quer nos perguntar, e aqui, olha, eu penso que nessa meditação de hoje, diante da minha história e do que estou vivendo com essa passagem bíblica, como essa passagem bíblica pode iluminar a minha vida? Eu penso que eu preciso fazer um exame, eu estou falando de mim, de consciência. Sobre o que tem me escravizado. O que tem tirado a minha liberdade. O que eu tenho me apegado, a quem eu tenho me apegado. Quais são os meus comportamentos, minhas atitudes. Quais os sentimentos que eu tenho servido e me fechado nesses sentimentos?
Vamos fazer isso nesse dia? Vamos começar a nossa semana já nessa perspectiva de olhar para dentro de nós mesmos e ver o que tem nos escravizado, o que tem me tirado a liberdade de ser quem eu sou. Pense nessa palavrinha, escravidão. Se você quiser ir até mais fundo, eu sei que tem pessoas que têm essa condição e têm experiências quanto à escravidão no sentido de conhecimento histórico. Vá a fundo nisso. O que é ser escravo? Para você perceber que o pecado, todo aquele que se entrega ao pecado é seu escravo. Mas Jesus quer nos libertar. E é esse o caminho que nós estamos fazendo e faremos até o final dessa quaresma. Mas o que eu quero pedir hoje ao Senhor também, aqui, olha, diante da oração que fazemos todos os dias, depois da nossa leitura orante, é que o Senhor nos dê a graça de reconhecer os nossos pecados, porque para muitos é difícil entender, compreender. E, Senhor, dá-nos a liberdade, venha nos resgatar, Senhor. Resgata-me, Senhor, de toda a vida errada, toda a vida errada que eu tenho, todos os meus comportamentos errados, todos os pecados que eu trago, Senhor. Ilumina a minha consciência, ilumina o meu interior, para eu detectar e renunciar a tudo isso. E falando renúncia, a oração da proposta desse dia é justamente a oração de renúncia. E nós vamos para ela agora, não vamos perder tempo não. Venha rezar comigo essa oração de renúncia, para que a gente possa abrir mão de tudo o que nos afasta de Deus e dar o reinado, o lugar, o centro da nossa vida a Ele, que é justo, que demos a Deus aquilo que lhe pertence, que somos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te convido agora a fazer a oração de renúncia, de forma consciente, diante de tudo aquilo que nós já vivemos, já praticamos, ações, pecados, onde agora nós queremos recorrer ao sangue libertador de Jesus. Nós cremos, e ao final de toda essa oração nós vamos professar a nossa fé. Quero te convidar a tomar a cruz em suas mãos, para que no decorrer dessa oração você possa segurá-la, crendo na salvação de Cristo Jesus, na luz que brilha sobre todas as trevas que existem dentro de nós. A renúncia é você abrir mão, é você deixar de lado tudo aquilo que te afasta de Deus. À medida que você for ouvindo as realidades, as misérias, os pecados, e você for se identificando, por favor, escreva nos comentários, eu renuncio. Para cada realidade que você se identificar, escreva, eu renuncio. Te convido a dizer o seu nome, começar essa oração dizendo o seu nome. Eu, diga agora, Eliana Ribeiro Moraes de Oliveira, fui batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que a minha fé nunca esmoreça, eu renuncio ao pecado, a todo erro, a toda maldade, a toda tentação que vem do demônio. Senhor Jesus, pelo poder do teu silêncio na cruz, eu renuncio a todo ciúme, mentira, calúnia, angústia, tristeza, obsessão, ódio, falta de perdão, raiva, apegos, desonestidade, traição, lamúria, incredulidade, doenças físicas, espirituais e psíquicas. Eu renuncio a toda autorrejeição, complexo de inferioridade, impaciência, mágoas, ressentimentos, egoísmo, votos íntimos, timidez, preguiça, hipocrisia, orgulho, ambição, tibieza e falsidade. Eu renuncio a toda superstição, amuletos,
falsas doutrinas, trabalho que fiz para os outros ou fizeram para mim. Em nome de Jesus, eu renuncio a todo tipo de medo que me paralisa. Medo de morrer, medo do futuro, medo de dirigir, medo de acidentes e doenças, medo de animais, medo de chuvas e tempestades, medo de avião, medo da solidão, medo do mar, medo do escuro, medo de altura, medo de ser mãe, pai, medo de Deus, medo de ser esquecida, medo de amar, medo de perder alguém. E eu te convido agora a colocar os medos que você tem. Escreva nos comentários, dizendo: eu renuncio, Senhor, todos esses medos que me paralisam. E aí você vai colocando agora os seus medos. Eu renuncio a todo desejo de morte, assassinato. Renuncio a todo sentimento de suicídio, aborto e todas as formas que impedem a geração de vidas. Senhor Jesus, pelo poder das suas mãos chagadas, eu renuncio a todos os tipos de vícios, álcool, drogas, jogos, celular, novelas, fofocas, gula, pornografia. Renuncio a toda sexualidade desordenada e desregrada. Eu renuncio, Senhor, a toda masturbação, fornicação, adultério e prostituição. Jesus Cristo Nazareno, pelo poder das suas promessas, eu renuncio a toda forma de violência. Violência contra idosos, crianças, homens e mulheres. Eu renuncio a todo tipo de brigas, contendas, dissolução de casamentos, divisão de famílias, brigas por herança e todos os tipos de desunião. Eu renuncio a todo desejo de vingança, maus pensamentos, injustiça, iluminações, astúcia de Satanás, de todas as origens na minha mente. Renuncio a todo tipo de impureza que chegou até mim através de livros, músicas, filmes, fotos e vídeos. Senhor Jesus, retire todo o mal da minha família, da minha vida e de todos que estão rezando esse retiro quaresmal. Entrego a minha vida a Ti e coloco tudo sob o Teu senhorio. Neste momento, eu vos consagro, Jesus, todo o meu ser, o meu presente, o meu futuro, o meu trabalho e a minha vida financeira. Pelo poder do meu batismo, eu proclamo: Jesus Cristo é o único Senhor da minha história e só Ele tem autoridade sobre mim. Estou debaixo da vossa proteção. Que o sangue sagrado, sim, que o sangue sagrado que jorrou das chagas do Redentor seja o golpe definitivo contra toda tentação demoníaca. Vem, Senhor Jesus, a Ti me entrego confiante. Jesus, Maria. Jesus, Maria. Jesus, Maria. São Miguel Arcanjo, defendei-nos. Santo anjo da guarda, preservai-me das insídias do espírito maligno. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Segurando a cruz de Cristo, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Se você tem a cruz em suas mãos, beije a cruz do Senhor e que Ele nos abençoe.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa oração de renúncia é muito forte, né, gente? E eu indico, já que você tem acesso, você principalmente que tem o planner, que tem o caderno, né, de oração, ela fica aqui atrás, né? Você rezou aqui comigo, você tem costume de rezar aqui comigo, mas ela fica aqui na página 69. Inclusive, a semana passada, eu estive conduzindo um momento de oração e eu usei essa oração. Você pode usar várias vezes, não é só aqui durante o Retiro Quaresmal, em outros momentos que você sentir que você precisa de uma oração de autoridade, de renúncia, para você refletir sobre as realidades que você vive, pode fazer essa oração, tá bom? E ela é poderosa mesmo. Bom, vamos marcar aqui então nossos atos de amor, estudo da palavra, a missa nós vamos, adoração, já dei a dica para vocês ontem, né? De fazer, chegar um pouquinho mais cedo na missa, fazer a sua adoração ou no final da missa. Os mistérios gozosos, vamos rezar, texto da batalha, oração de renúncia, já fizemos aqui hoje. A penitência, nós já vamos marcar. Você retome a sua penitência. Se você caiu, lembra que eu falei no início, né? Se você caiu, levanta, meus queridos. E ontem eu estava dizendo, né? Penitência é pecado? Não, penitência, se você romper com a penitência, é pecado? Não, não é pecado. O que é pecado é aquilo que ofende diretamente a Deus, e a gente já sabe que precisa estar contra os 10 mandamentos ou os 5 mandamentos da igreja. É que você fez uma proposta, proposta não é um nome legal, proposta, nada a ver, proposta. Você fez um compromisso com Deus. Então, quando é assim, você precisa pedir perdão a Deus e recomeçar, e retomar. Mas não é matéria de confissão, tá bom? Não é matéria de confissão. Você fez um propósito de fazer uma caminhada de ascese espiritual, de caminho de perfeição. Aí que entra uma coisa bacana sobre as imperfeições, né? Que elas não têm a ver com pecado. Não é pecado. É aquilo que é certo, né? Que você vai se comprometer a fazer. Por exemplo, deixa eu falar sobre a imperfeição já. A pessoa tem um costume, a igreja pede para que você vá à missa. Olha isso, gente, a missa todos os domingos, né? É o que a igreja nos pede, guardar os domingos e as festas. Mas você, para ser perfeito e buscando essa ascese espiritual, você então se compromete, o que também é uma recomendação da igreja que se vá todos os dias, quando possível. Então, para o seu caminho de perfeição, você então quer ir todos os dias à missa. Você se compromete a ir todos os dias à missa. Esse ir à missa todos os dias são atos de perfeição. Aí você se lembra daquela passagem do jovem rico, né? Que já seguia todos os mandamentos. E ele pergunta para Jesus, Jesus, eu já sigo tudo, eu já faço tudo. E o que eu preciso fazer ainda mais para conseguir a vida eterna? E Jesus fala, parabéns, você faz tudo mesmo. Mas para você conquistar a vida eterna, você precisa vender tudo e dar aos pobres. Ele sai triste porque isso era muito pesado para ele. Então a imperfeição é isso, não tem a ver, não é pecado, entende? No caso da penitência, você preste atenção, que se você caiu, vacilou, essa foi uma proposta, né? Um propósito que você assumiu com Deus, um compromisso que você assumiu com Deus, e é com Ele que você deve tirar aí a sua satisfação, né? O seu recomeço. Por isso que é importante você não ficar comentando sobre a penitência que você está fazendo com as pessoas. Beleza, gente? Então tá aqui a penitência e outros propósitos que você fez durante a quaresma, você pode ir anotando e marcando aqui no quadradinho. Bom, o agir de hoje é apague do seu celular, aqui olha, o agir de hoje, uma setinha. Apague do seu celular conteúdos que te afastam de Deus. Tá pronto para isso? Hoje é dia de faxina no celular. Faxina no celular. Gente, apague do seu celular conteúdos que te afastam de Deus. Fotos, vídeos, filmes, grupos, site com fofocas, tudo isso. Tem muita gente que está fazendo penitência de celular e
só está participando aqui do Retiro Quaresmal, ó, parabéns para você. Mas hoje também você precisa aproveitar. Não é só fazer a penitência, não é só deixar de usar. Porque o que adianta você deixar de usar o celular se está tudo ali? Está tudo ali. Aí quando você acabar a quaresma, você vai pegar tudo de volta. Vou curtir aqui agora, né? Foi só um tempinho. Não, gente. Penitência serve para causar transformação na gente. Você não sabia disso? Tem que causar transformação. É tirar mesmo da vida para nunca mais. É para o resto da vida. É somente que esse tempo é um tempo forte, onde você vai intensificar, vai recomeçar, vai pontualizar coisas que você não faz, deixou de fazer, entendeu? Para o seu caminho de santidade. Então, hoje é dia de faxina. Você vai abrir seu celular e vai ver tudo aquilo, né? Por um tempo, eu seguia algumas coisas, há muitos anos atrás, vou até contar para vocês. Há alguns anos atrás, eu curtia, eu seguia algumas páginas que eu precisava ter conhecimento de psicologia, né, para estudar mesmo, por estudo mesmo, né, por pesquisa, diante daquilo que eu falava. E eu percebia que aquilo me fazia muito mal, porque tinha alguns conceitos, algumas ideologias ali que iam contra aquilo que era meu valor de fé, meu valor moral, meu valor religioso, sacramental, no caso do sacramento do matrimônio. E eu fiz um propósito de arrancar tudo, não ia me acrescentar, não ia me ajudar. Eu precisava realmente de conteúdos católicos naquele sentido, né? E eu precisava substituir aquilo ali tudo. Mas eu não podia mais ter aquilo comigo. Por quê? Você sabe que Facebook, o Instagram e outros aplicativos sempre vai vir essas informações. De vez em quando chega essas informações, mesmo que você não queira. Você seguindo ali, vai vir para você. Mas uma vez que você bloqueia, uma vez que você tira do seu celular, não chega mais. Então faça isso. Hoje é dia de fazer essa faxina. Site de fofoca, para quê? Você fica se consumindo ali, perdendo o seu tempo. Você podia estar lendo um livro, podia estar rezando mais, fazendo aqui os atos de amor, fazendo uma caridade, uma obra de misericórdia. E aí fica ali, investigando a vida do outro, e principalmente nesse tempo de Big Brother, Não, para com isso, já deu. Arranca isso do seu celular, não te acrescenta em nada. Não vai te acrescentar em nada. Entra para o meu clube, Força Vitória, que lá a gente conversa, a gente tem várias coisas, mas não fica consumindo coisas que não vão acrescentar a sua alma, não vão elevar a sua alma. Hoje é dia de faxina. Tá bom, gente? Bora lá! Acabamos a segunda-feira e amanhã a gente está aqui de volta na terça-feira desta segunda semana da quaresma. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos abençoe, esteja conosco nessa caminhada, intercedendo por cada um de nós, para que sejamos fiéis e alcancemos a santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, deixa aí sua curtida, seu like, viu? E eu te espero amanhã. Beijo, fica com Deus.